Fala galera, tudo certo? Eu sou Thiago Carcará, Head Creator e diretor de arte aqui na B-Results e gamer aposentado, também debato política em boteco. E está começando mais um Campo Minado, um programa do Berlim Cast. E hoje a gente vai botar o dedo onde dói, na ferida. Estamos aqui com minha equipe, estamos aqui com Paulo Filho, CEO da Berlim, o menino da ilha de edição, Igor Vilaça, estamos aqui com o meu meninão, o estagiário Henrique. E hoje a gente vai falar pisando em ovos e desviando das bombas, porque hoje é cacete, viu? Vamos tratar de temas polêmicos que geralmente chegam aí, vez ou outra, hypam e a gente vai junto. E hoje não vamos deixar de fora nada. Hoje vamos falar do tema mais hypado do momento, que é justamente a treta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. Tem que regulamentar ou não tem? É censura ou não é? Quem tá certo, quem tá errado? E hoje a gente trouxe um time aqui, caceteiro, um time bom. Trouxemos aqui o nosso querido Pedro Simões. Grande Pedro, todo mundo conhece, host da Berlim. E já já ele se apresenta melhor. Trouxemos também aqui o nosso Sávio Rodrigues, coordenador do MBL Pernambuco, para trazer aqui para vocês esses dois lados da visão. E vamos agora deixar vocês se apresentar. Podem começar. Primeiro nosso convidado, né? Já sou de Primeiro casa. eu. Primeiro você. Beleza, então. As honras aí. Eu me chamo Sávio Rodrigues, quero agradecer pra caramba o convite de vocês de estar aqui. É raro gente aqui que gosta de dar espaço assim pro MBL. Geralmente a galera tem um preconceito, tem um pé atrás, e sentir que vocês são uma galera bem tranquila, de boa, estão dispostos a conversar e trocar uma ideia, ter um pensamento contrário, enfim. E tô aqui pra... Vocês me guiam aí, eu tô aqui para aceitar a proposta do programa aí. Tenho 22 anos, sou coordenador aqui do MBL Pernambuco, sou porta-voz, sou pré-candidato a vereador também. Então, enfim, vamos deixar a conversa rolar, que eu acho que quanto mais natural possível, a gente consegue se divertir e consegue entregar um programa legal aí pra galera. Bom, eu sou o Pedro Simões, quem já fez curso aqui na Berlim já me conhece do curso de Google Ads. Quem ainda não fez, está esperando o quê? Que o curso é muito bom, não só o meu, mas todos os cursos tem aqui. Tem inclusive a versão digital no Berlim Plus, para você aprender no seu próprio tempo. E além disso, eu sou mídia digital aqui em Recife e host de um outro podcast aqui, mas hoje eu estou no banco de convidado para participar desse debate. Jogaram essa bomba para mim. Todo mundo aqui está preparado para o Campo Minado. Mas vamos lá, só para nortear nosso público. Hoje vamos falar aqui sobre esse hype que é esse lance de censura, que é esse lance da regulamentação de rede. E a gente vai trazer só um contexto para você que está assistindo aí, que não está conectado, infelizmente, mas é um assunto que bombou aí nas trends do Twitter, depois de Elon Musk chegar lá no Twitter do Alexandre de Moraes e perguntar por que no Brasil tem tanta censura. E aí, vamos conversar aqui com o pessoal. E é um tema que já tinha falado aqui no pré aqui com os meninos, é um tema que já é antigo. É um tema que o STF já vinha trabalhando isso por trás ali, já tiveram algumas regulamentações, alguns perfis que caíram já dentro do X, como o Alan dos Santos, do Terça Livre, Luciano, o velho da Van, Roberto Jefferson, Monark do Flow, entre vários outros. E isso já veio se arrastando por um tempo, né? E dessa vez Elon Musk estava lá na dele, tranquilão, entediado porque o foguete não voava, e disse, hoje, vou tretar aqui com o ministro do STF do Brasil. Ele disse, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. E conseguiu. Movimentou a política mundial. E tá chegando a máxima aqui, do nosso tema que a gente vai guiar. É necessária a regulamentação de mídia? Isso afeta direito de expressão? Vamos deixar isso pra gente discutir no Campo Minado. Solta a vinheta aí, meu diretor, que hoje os meninos estão preparados para explodir essa bomba aqui. Berlimcast apresenta Campo Minado. E vamos agora falar aqui, né? Vamos começar já trazendo essa alegria toda, mas antes de começar, já vi que vocês estão animados aí para mexer nas bombas. Esse programa é produzido pelo Berlim Cast. É idealizado pela Berlim Digital, uma escola de marketing digital que mais capacita no Norte e Nordeste. Se vocês que estiverem aí, quiserem saber mais sobre a Berlim Digital, pode seguir a gente no @Berlim Digital e ficar por dentro de todas as novidades. Mas vamos lá, a primeira pergunta que eu já vou trazer para vocês, que a gente de vez em quando toca aqui no podcast.
é Twitter, é X, é X, é antigo Twitter. A gente sabe que é o pioneiro das redes sociais. Mas qual o nome dessa nossa querida ferramenta? Tá com vocês aí. Quem é mais velho vai lembrar que Prince trocou de nome, né? Prince, por causa de contrato, mudou o nome dele para um símbolo, e aí todo mundo falava o cantor que anteriormente se chamava Prince. O X mudou para X, mas é a mesma coisa. Todo jornal tem que falar no X, antigo Twitter, então Isso. vai ser sempre Twitter, né? Exatamente. Não Eu tem me como confundo correr. muito. Quando eu vou pedir pra minha equipe postar alguma coisa, uma galera lá deu um tweet, mas não, como assim deu um tweet se agora chama X? Como é que chama então publicar agora no Sim. X? Então, Não vai ser cheat, né? Exatamente. Então, é uma confusão isso daí. Eu chamo Twitter, chamo X, chamo de tudo. E é justamente isso. Todo mundo que tem redes sociais, que usa o Twitter, já usou qualquer outra rede social, sempre vai trazer uma história para contar, né? E vamos direto ao ponto, que é a história que desde que o Twitter surgiu, foi a que todo mundo bateu. Que Twitter é terra sem lei. Ah, você quer falar uma coisa, você bota uma máscara e vai lá no Twitter e fala que ninguém nunca vai descobrir. O que vocês pensam sobre esse determinado ponto? Que Twitter é terra sem lei. Manda aí. Eu como convidado introduzir, você começa agora. Bom, no Brasil não existe nada de terra sem lei na internet, né? É uma sensação que querem julgar. Nos Estados Unidos, os meios de comunicação são muitas vezes regidos por que a gente chama de direito privado, né? Ou seja, entre duas pessoas e a relação entre eles, eu que me adeque aos termos da rede social. No Brasil, a gente tem uma abordagem mais voltada ao da Europa, em que é por direito público. Então não é nada sem lei, né? Então a rede social, o meio de comunicação que está sujeito ao Brasil. Então, quem a gente mandar, eles obedecem. Tem que ser assim. Assim, eu percebo que o Twitter, o X, sei lá o quê, diferente das outras redes, assim, eles fogem um pouco mais da regulamentação geral, assim, das outras redes. Outro dia eu tava rolando lá no X, aí a palavra Recife tava em alta, por causa do jogo do esporte, alguma coisa assim, Esporte Clube do Recife. E aí quando eu cliquei lá, que fui descendo, eu comecei a ver uns vídeos de pornografia, assim, que, pô, eu não veria aquilo no Instagram. Entendeu? Não veria aquilo no Instagram. Pô, achei estranho. Isso daqui tá errado, velho. Isso daqui não deveria estar aqui. Deveria ser proibido esse tipo de conteúdo aí dessa maneira, né? Enfim. E eu, por exemplo, eu trabalho fazendo anúncios online, né? Sou mídia digital, quem faz aqueles anúncios do YouTube, que todo mundo acha chato, sou eu. E no X é realmente uma bagunça, assim, a plataforma deles. É quase tudo liberado. Então você entra lá hoje em dia, você vê golpe sendo anunciado, você vê cassino sendo anunciado, enquanto... Até acho que liberam a pós-esportiva, não liberam cassino ainda, né? Mas o Twitter pagou, anunciou. Se bem que esse negócio de cassino, assim, pelas outras vezes, conseguem um pouco desviar também. Sempre que tem, por exemplo, uma página de humor, aí eles botam um vídeo engraçado lá, e aí aparece o tigrinho, assim, aparecendo de lado. Então, assim, eles conseguem colocar, só que não tão diretamente como no X, mas colocam também. E não é corroborado pela plataforma, né? Isso é o Isso. que faz uma diferença imensa. E também, talvez o algoritmo não seja aperfeiçoado o suficiente para identificar isso daí, eles conseguem burlar isso ainda, né? Mas é algo que há de se discutir, sim. Eu entendo que tem sim que haver uma determinada regulamentação para um campo específico das mídias, assim. Mas eu acho que o que estão tentando fazer aí foge um pouco disso, parte para a censura mesmo, que é o que a gente deve debater aí mais para frente. Com certeza a gente vai debater, não vai deixar isso passar em branco. Mas vamos lá explicar aos nossos telespectadores que estão aí tudo antenado, que já deixaram like, já se inscreveram no canal. Vamos explicar a dinâmica aqui do nosso campo minado. A gente tem aqui na tela um campinho minado que nossos convidados vão escolher entre as letras e números. E a gente vai ter bombas e pontos safe. O que são as bombas? São as perguntas mais polêmicas. São aquelas perguntas que você de casa tá querendo escutar. Já os pontos safe vai ser aquele conteúdo que a gente vai ver. Quer responder. Vai ser aquele lado que a gente vai ver se é o que eles querem realmente responder. A gente vai descobrir. E como a gente já tá aqui, já teve essa cortesia, Pedro jogando bola pro lado, dizendo que o convidado, então vamos deixar o convidado fazer a primeira escolha. Vamos deixar ele escolher, pô. Agora eu quero escolher. Mas vamos deixar nosso convidado fazer a primeira escolha. Vamos ver em qual ele vai. Cara, vou escrever eu vou escolher um ali. Um A a gente vai ter um tema bomba.
A gente já vai começar então pegando fogo. Manda. É censura ou não? Como as grandes redes sociais devem lidar com o discurso de ódio? Excluir usuários, permitir a livre circulação dessas ideias e até onde? O que vai ser esse discurso de ódio se for regulamentado? É uma excelente pergunta. É uma coisa que eu questiono meus amiguinhos esquerdistas quando eles vêm defender o PL 2630, né? Quem é que vai definir o que é ou o que não é discurso de ódio? Por exemplo, se um pai disser assim, eu não queria que o meu filho fosse trans, isso pode ser entendido como discurso de ódio ou não? Eu entendo que não. Tem gente que entende que sim. O que eu acho que deve acontecer, de você muito direto aqui, é seguir o Marco Civil da Internet, que foi aprovado lá em 2014. Aquilo que é crime no mundo real, vamos dizer assim, aqui no físico, também é crime lá nas redes sociais. E a gente acompanhar isso. Agora, o que está acontecendo de verdade no Brasil é o seguinte, existe uma manipulação, uma narrativa de discurso de ódio crescente, desde aí de que foi crescendo uma oposição contra o governo anterior, o governo Bolsonaro e tal. E, não, quem é de direita defende discurso de ódio, isso é discurso de ódio, tudo é discurso de ódio, tudo é ofensivo, e isso acaba sendo um ponto a se legitimar medidas autoritárias por parte do judiciário, por parte de seja lá quem for. Então utilizam isso como só, por causa da defesa da democracia, então seu perfil vai ter que ser derrubado. Né? Existem as nuances também, porque muita gente não é inocente, teve 8 de janeiro, teve tentativa de golpe, teve tudo isso. E a gente precisa desviar e tangir essas complexidades aí do tema. Mas, respondendo diretamente a perguntas assim, na verdade assim, a pergunta ficou bem aberta, né? É discurso de ódio ou não é discurso de ódio? Depende do que, né? Deveria que me dizer aí um caso específico, mas minha visão em geral sobre isso é mais ou menos essa. Não sei a do Pedro aí qual é. Veja, eu concordo que existem já comecei bem na proposta atual, mas o fato de existir um gargalo não quer dizer que a gente não deve fazer alguma coisa. Né? Tratar de marco civil da internet, que é uma lei muito importante, não é tratar da questão fundamental, que é o quê? A falta de regulamentação das redes sociais. Como eu falei aqui no começo, as redes sociais elas atualmente são geridas por um direito privado e se recusam a seguir as ordens de direito público. Né? Então você tem aí, você falou do marco civil, entrando já no caso do Twitter Files, um dos e-mails, o Twitter Files, para quem não entendeu, foi o que começou essa treta de Elon Musk com o Xandão. Isso foram trocas de e-mails. O Michael, o sobrenome dele não vou conseguir falar, mas o primeiro Michael nome Shenlever, é um nome bem ruim de falar mesmo. Na troca de e-mails, um dos e-mails deles é justamente inconformado de terem que seguir a ordem para excluir uma conta e ceder informações sobre uma conta que descumpriu o marco civil. Isso não é questão que estava aberta para opinião, isso foi coisa que já foi julgada pelo Poder Judiciário brasileiro, já foi decidida e só chegou a ordem para o Twitter e o Twitter se incomodou de seguir essa questão. Isso é censura, é uma coisa que já está positivada no direito brasileiro e que estão censurando a gente. Então não, essa questão de trazer tal frase vai ser discurso de ódio, quem vai decidir isso é o judiciário, né? Nem eu nem você. Né? Assim, a opinião da gente como pessoa física, né? Enfim, como não pertencentes ao sistema jurídico brasileiro, não importa tanto nesse sentido, a gente pode até debater decisões para rever decisões, fazer uma pressão política, mas a decisão de ser do judiciário, a gente definitivamente precisa de alguma maneira, e outros países estão fazendo isso, né? A gente é que está postergando isso e sentindo os efeitos disso no nosso sistema eleitoral. Né? Eu vou começar pelo que tu falou por último aí. Eu acho que a nossa opinião importa sim, e a opinião da população importa muito, e é a que mais importa. E esse foi um dos principais problemas, porque vamos lá, o PL 2630 ele tem 3 grandes problemas. Primeiro, uma tramitação completamente equivocada. Segundo, o mérito do projeto, que a gente pode entrar no mérito do projeto do PL 2630, que eu chamo de PL da censura. E por último, a intenção do projeto. Vamos começar pela tramitação, que aí eu já vou através desse gancho que você falou, que na nossa opinião não importa tanto, que importa a opinião do Poder Judiciário. Nossa opinião não importa tanto em relação ao julgamento e à questão, tá? Sim. A opinião, como eu falei, a pressão popular significa. Vou me ater ao projeto aqui agora, então. Perfeito. A tramitação começou em 2021, baseada num inquérito que foi aberto lá pelo Toffoli, um inquérito ilegal, porque a STF não age de ofício, a STF tem que ser provocado para poder agir.
O Alexandre de Moraes se tornou relator e aí se iniciou um debate sobre regulamentação de redes sociais ali, vamos dizer assim, atrelado e provocado por esse inquérito ilegal. No meu entender, não existe inquérito de ofício, sem que a PGR, né, incite ali, provoque o STF por inquérito ser aberto. E aí, o projeto tinha vários problemas. Dentre eles, falava sobre conteúdo potencialmente criminoso. Quem vai decidir o que é um conteúdo potencialmente criminoso ou não? Isso é uma parada complexa, isso é uma coisa dúbia, assim. Quem é que vai decidir isso? Uma das versões do projeto, porque o projeto mudou muito, né? O texto mudava, assim, 5 vezes por dia durante a tramitação. E isso era outra crítica também, porque como é que a gente vai... A gente precisa de um projeto de tempo para discutir, já que trata de uma coisa tão importante, como a gente concordou aqui, e a sociedade começar a entender isso. Porque se você for chegar para o cara da esquina ali e perguntar para ele, o que são metadados, não sei o quê, você não saber disso, não sabe de nada. Se chegar pro dono da padaria que tem a rede social dele lá e que anuncia no Facebook, não vai saber disso. Então, existe o processo de tramitação no Congresso justamente para amadurecer o debate, para que se tenha um amplo debate na mídia e tudo mais e tal. E isso não aconteceu lá. O projeto mudava muito e mudava muito rápido. E foi atrelado também no artigo lá do projeto que iria existir um órgão do governo regulador para indicar o que seria ou não seria fake news. A gente teria o governo decidindo o que não é fake news. Eu não sei você, mas assim, o governo decidir o que é ou não fake news, o governo, não o Estado, não a agência reguladora. E que ainda assim seria um problema. Quando derrubaram isso, que negaram, viu que não ia ter voto, mudaram para a Anatel. Só que a Anatel regula Vivo, TIM, Claro, esse tipo de coisa. Não regula Facebook, Google, Meta. A Anatel não serve para isso. E teve até uma declaração do presidente da Anatel na época dizendo que queria ser a polícia da internet, né? Então, houve uma movimentação clara em direção a censurar opositores. Isso, assim, tá claro na tramitação do projeto. Quem conhece a história, quem acompanhou isso daí, teve debate, até um debate do meu colega de MBL lá com o Orlando Silva, que era o relator do projeto, no Inteligência Limitada, repercutiu bastante, ajudou ao PL não ser aprovado. Então, assim, a nossa opinião importa e eu acho que o primeiro motivo pelo qual eu sou contra esse projeto e a regulamentação dessa maneira, nessa direção, foi isso. Foi porque não levaram tanto em conta, no meu entender, a opinião pública, a opinião da gente. Tudo foi feito ali, quis ser feito ali por baixo dos panos e quando a coisa acontece assim no Congresso, geralmente não sai coisa boa. Eu não tenho nenhuma posição em relação à PL específica, dizer assim, tá correta, não. Concordo com você que tiveram vários problemas, não gostei da forma como foi tramitada, mas eu tô falando do problema como um macro. Falando Sim. que é preciso aprovar uma coisa e quando aprovar não adianta eu dizer, mas quem vai definir é isso? O que eu falei da opinião popular foi especificamente sobre a definição do que é crime e o que não é. Por exemplo, minha opinião e a sua importam pouquíssimo no julgamento de um crime de assassinato. Quem vai definir se aquilo ocorreu ou não vai ser o júri popular ou o juiz, dependendo do caso. Sim. Mesma coisa, se eu cometer um ato de racismo, quem vai decidir que aquilo foi racismo não vai ser a sua opinião. Dizer, pra mim isso não foi racismo, vai ser o juiz. Foi nesse sentido. E nisso daí eu acredito que a existência de um gargalo não é o suficiente. Porque a gente viu, quando foi se criminalizar o racismo, muitas das críticas eram justamente, mas quem vai definir o que é racismo? Se eu chamar fulano de tal apelido, se eu chamar fulano de não sei o quê, vai ser racismo ou não? Eu acho que esse debate daí é até uma falácia, de certa maneira, de querer colocar um impeditivo numa regulamentação que interessa a um grupo político muito específico. O fato é que o grande dos problemas que a gente configura como censura agora é porque a justiça eleitoral, que ao contrário da justiça normal, tem características normativas sem ser atipicamente, né? Normalmente o judiciário, quando tem uma função administrativa, por exemplo, é uma atividade atípica do judiciário, né? Mas a justiça eleitoral tem essa função normativa típica em tudo que está como gargalo da lei, porque precisa ser resolvido ali pro processo da eleição. Inclusive, às vezes, eles fazem normatividade que ganha valor de lei, né? Todas essas decisões estão sendo feitas porque o nosso código eleitoral ele é da época em que televisão estava começando, né? Então, a televisão ainda estava arrastando. Não entendi o impacto da televisão. Como é que esse código eleitoral vai estar apto para 2024? Não se passa um novo código eleitoral, não se passa uma legislação mais atualizada sobre regulamentação sobre as mídias sociais, na opinião pública, e a gente acaba sofrendo os malefícios disso. Porque muitas das coisas que estão considerando agora, a gente pode até considerar abuso. Muitas pessoas falam, tu não acha que o Alexandre de Moraes está exagerando? Eu acho. Eu acho que em certo momento ele está errado.
Mas a questão é que alguma coisa tem que ser feita e que a forma que a gente debater esses excessos tem que ser outra, entendeu? E o debate da lei já é outro também. São debates que a gente tem que ter e não adianta dizer que, por que vai ficar difícil definir isso, quem vai julgar. A Constituição brasileira ela garante o direito da informação, né? Todo mundo tem direito de divulgar informação, mas ela não garante, inclusive proíbe o direito da desinformação. Não existe direito de desinformar. Então, a gente sabe que fake news é um problema constitucional, só que inexiste uma maneira legislativa de fazer isso. Você não considera que vai ter uma agência do governo para fazer isso, a gente tem que fazer uma outra alternativa. Por exemplo, na publicidade, a gente não tem um órgão governamental para definir qual publicidade pode ou não pode. A gente tem o CONAR, que é uma união de vários publicitários, de várias agências, faz essa decisão junto. Então a gente precisa de algum mecanismo como esse. Concordo que talvez o governo não seja o ideal, também não gostaria que fosse o governo, mas que esse debate tenha que acontecer. E o fato de a gente dizer, esse projeto não presta por causa disso, beleza, mas a gente precisa de outro projeto. Tá entendendo? Com certeza a gente precisa de outro projeto, porque esse não presta mesmo. E pelo que, pegando o gancho do que você falou aí, com relação... Eu concordo que as redes têm que ter algum tipo de regulamentação, inclusive porque quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele expôs que o Twitter tinha interferido na eleição americana, desfavorecendo publicações sobre o filho do Joe Biden lá, sobre um caso de corrupção que ele tinha tido no exterior e tudo mais. E então, uma grande rede social atuou para interferir numa eleição e ninguém estava sabendo disso, não tinha nada que impedisse. Então, assim, que uma regulação é necessária, eu também não tenho dúvida. Beleza. O problema é que a regulação aqui no Brasil, como o Brasil é sempre muito mais complexo do que tudo, está sendo utilizada para tentar vocês aí, vocês ficam calados, vocês ficam quietos. Vocês não têm direito de falar. A gente aqui, a gente é a turma do bem, a gente é o legal aqui, a gente pode falar o que quiser. E a gente sabe que no Brasil tem gente que pode falar certas coisas, tem gente que não pode falar certas coisas. Por exemplo, assim, especificamente. Por exemplo, quando o humorista lá fez uma piada, tava no palco e tava fazendo uma piada com um cadeirante. E aí a deputada federal Tabata Amaral foi e fez uma denúncia no Ministério Público para capacitismo, não sei o que. O cara era humorista, tava no palco, exercendo a profissão dele. E o cara perdeu o emprego. Ele trabalhava num banco, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo. Quando se foi ter uma declaração no Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que não, aqui não tem crime nenhum, o cara estava exercendo processo. Já foi 2 meses depois, a vida do cara já tinha acabado completamente. Se fosse um humorista de esquerda, por exemplo, Guga Noblar, seja lá quem for, pega o Twitter ali, os tweets antigos dele, piada racista, homofóbica, até... E ninguém nunca falou nada. Guga Noblar não é o jornalista, não? Guga Noblar não, Como é o nome daquele... Gregório do Vivier. Pegar os tweets antigos dele, pô... O que vazou foram os tweets antigos de Santinelli, né? Mas tem... Mas os Santinelli foram tirados de contexto, que já é outra coisa daqui da desinformação. De Santinelli eu não sei, mas desse eu sei. Pega os tweets antigos dele, é piada racista. Inclusive ele era amigo de pessoas de direita, enfim. E antes e agora, depois teve uma separação aí, né? Então tem coisas que determinadas pessoas podem no Brasil, tem coisas que outras pessoas não podem. Quando o Lula chega lá no palanque e fala, eu pensei que essa menina negra aqui, ela ia tocar um batuque, ia fazer não sei o quê, insinuando que porque, sei lá, ela é negra, necessariamente teria que gostar de algo nesse sentido. Se fosse uma pessoa de direita ali, aquilo ali fecharia o Brasil, que seria tema de discussão durante 2 semanas. Fala racista do presidente. Então, esse tipo de coisa não tá, vamos dizer assim, não tá destacada no projeto de lei, entendeu? Mas aí, por exemplo, tu citou o caso da deputada Tabata Amaral, que processou uma comediante, atitude ridícula, concordo 100%, sou contra esse tipo de coisa, mas Santinelli também está sendo processado pelo MBL, né? Tu é a favor dessa questão? Com certeza, porque ele sugeriu que o MBL forjou uma perícia criminal. Não, essa já foi outra questão, essa questão é mais recente. Santinelli está sendo processado, inclusive foi denunciado, assim, só citaram o caso dele como um absurdo. No Congresso Nacional também, o deputado Nicolas Ferreira, e o outro que é aquele do MBL São Paulo, eu esqueci. Nicolas Ferreira não é do MBL. Não, eu sei, mas estou falando, Nicolas Ferreira falou, e o que é do MBL São Paulo, que é deputado estadual, que é Guto, exatamente. O assessor dele entrou com um processo contra Santinelli por conta do vídeo em que, como piada, ele mata alguém que lembra Bolsonaro, não é nem Bolsonaro, né?
Então, assim, foi um vídeo que ele fez estilo Quentin Tarantino como referência ao filme Bastardos Inglórios, fazendo como se o bastardo fosse Bolsonaro. Né? E ele entrou com um processo contra isso. Tu é a favor do processo desse cara? Meu irmão, desse processo, eu juro pra tudo de coração que eu não tô sabendo. Que Guto processou Santinelli, eu não tô sabendo. O que eu tô sabendo é sobre a perícia criminal de Amanda, que inclusive eu publiquei em solidariedade a ela. A gente ficou sabendo do que aconteceu, assim, antes de sair na mídia até. Sobre Esse caso eu acompanhei também, mas foi outro caso. Sobre essa questão de Guto ter processado Santinelli, eu não sei realmente. O bom é que a gente começa a falar de política, a gente puxa todo o gancho, né? Mas vamos seguir pro Campo Minado, Bora. Vamos seguir na regulamentação de mídia, que a gente vai puxar muito mais coisa aí, que esse debate, se já começou assim, vamos lá, Pedrão, escolhe aí tua casinha. Eu vou de 3C. 3C, chegou na área safe. E agora Cancela, peraí. é bom pra gente quebrar um pouquinho. Obrigado. Valeu. E aí agora é uma pergunta diretamente pra você. Elon Musk acusou Alexandre de estar perseguindo os funcionários do X aqui no Brasil. Você se candidataria ao X pra poder sair do Brasil? Não. Desde que Musk assumiu, não. Que oportunidade, velho. Agarra. Eu estaria tranquilo nessa daí. Tô safe da pergunta e tô safe dessa vaga também. Tu não queria uma vagazinha no X, não. Não, eu queria Trabalha não. ali do lado da Elon Musk, se pá pegar um bico ali na Não queria nem SpaceX. trabalhar com UX, imagina no X. E tu, Sábio? Cara, eu também não iria, não, apesar de ser tentador. Eu não iria, não, porque eu sou o tipo de cara que, assim, eu já tive vontade de sair do Brasil, eu já tive vontade de ir embora, já me preparei para estudar fora. Já pensou em ir pra Venezuela? Pra Venezuela, nunca. Pra Venezuela, Cuba, esses países assim, eu não vou de jeito nenhum. Se eu for, ou eu morro de fome, ou eu morro, sei lá, porque o governo vai me mandar me matar. Assim, não é querendo ser o comunistinha da conversa, mas é mais fácil morrer de fome no capitalismo. Cuba não está no mapa da fome mundial. O Brasil está. Então as chances de tu morrer de fome no Brasil são maiores. Mas, pô, todo mundo que é pobre aqui no Brasil tem Coca-Cola na mesa, mas serviço público de qualidade a gente não tem, entendeu? Então eu prefiro estar num país que é conhecido como o país das oportunidades, em que eu possa evoluir e ganhar minha vida, do que estar no país da miséria, que a galera revira lixo majoritariamente. Já é outra questão, mas a chance de você morrer sem tratamento de saúde nos Estados Unidos, que você não ter dinheiro pra cá com aquilo, é muito maior do que morrer em Cuba. Cara, não é. Não Os é. bombeiros que sofreram danos permanentes nos Estados Unidos tiveram que ir pra Cuba se tratar. Né? Existe um fluxo de americanos que vão pra Cuba com o dinheiro deles em dólar se tratar lá. e Não, voltam quem porque tem dinheiro vai pra Então, Cuba assim, pra gastar dinheiro. Agora, Eu não o sou povo, nem defensor do o regime povo cubano, tá? Só cubano- tô falando essa questão. o povo cubano é quem sofre, cara. Quem é do exército em Cuba, quem é ligado ao governo, ou quem tem muito dinheiro, chega lá e tem todo o tratamento de primeiro mundo mesmo. Agora, quem não é do governo, quem não tem ligação, quem é povo cubano mesmo, sofre bastante. Eu sei porque tem pessoas, colegas da minha família que já viajaram pra lá, que contaram, assim, fora todas as notícias, né? Cuba é uma ditadura e eu não quero morar numa ditadura como eu nunca. disse, eu não sou O bom- defensor do o bom governo é- cubano, só tô entrando nessa questão da fome e do serviço O público. bom é que o clima aqui tá um Natal 2018, né? Tá aquela alegria muito boa. E Mas vamos... eu não iria porque eu quero ficar aqui pra ajudar a resolver os problemas daqui, velho. Eu não quero acreditar que o Brasil não tem jeito, entendeu? A gente tem que ter jeito, E vamos embora, vamos tocar aí que já caiu na área safe. E se na área safe já na foi, tá assim, vamos ver o que vamos descobrir aí. Escolhe aí o teu 2C. 2C. Vamos lá pro 2C. 2. Que é o 3A, não? É que tá repetido aqui. Pra mim repetiu. No Brasil, existe censura? Existe por parte do STF maquiada de uma suposta defesa da democracia. Aconteceu o 8 de janeiro, aconteceu a tentativa de golpe por parte dos bolsonaristas. A galera tem que ser responsabilizada, tem que ser presa, tem que perder na narrativa. Essa galera tem que ser excluída da política. Mas existiu censura no Brasil, sim. E não só por parte do STF. Vou dar um exemplo. Ainda quando Bolsonaro era presidente, ele
articulou, vamos dizer assim, supostamente articulou, para tirar o filme do Danilo Gentili da Netflix, simplesmente porque o Danilo Gentili virou um crítico ao governo e rompeu com... Na verdade, o Danilo Gentili não rompeu com ninguém, né? Quem rompeu com tudo que prometeu foi o Bolsonaro. Da mesma maneira que hoje, supostamente, a primeira-dama, que é da onde ministra, também fica pedindo a cabeça de jornalista que é crítico ao governo por aí. Então, assim, sempre existiu esse tipo de censura no Brasil, maquiada, vamos dizer assim, de uma pressão, ó, cuidado aí que você tá falando, não sei o que e tal. Cabeças já rolaram por causa disso, mas com relação à questão do STF disso, existe censura sim, porque cada ministro do STF hoje funciona como se fosse um STF próprio. É muito poder acumulado. E eles acabam agindo de ofício e tomando decisões arbitrárias, tomando decisões completamente abusivas e cerceando, sim, liberdades, vamos dizer assim. Não estou dizendo que, por exemplo, o cara do Terça Livre lá, o Alan dos Santos, minha opinião é que aquele cara tem que ser preso, responsabilizado. O cara incitou um golpe. O outro lá, que é metido a jornalista, que ficava mandando a galera ir pra frente do quartel e pra frente da porta de general, pedindo pra fazer pressão em general. A galera tem que ser responsabilizada, mas utilizando essa galera que realmente tem que ser responsabilizada como desculpa, tem se tomado algumas medidas de censura com relação a pessoas que não tinham nada a ver. Por exemplo, um cara que tá falando muita besteira hoje, mas que à época e naquela ocasião ali não deveria ter tido a liberdade dele cerceada daquela maneira, foi o Monark. Falou muita besteira, falou muita bobagem com relação àquela live do argentino lá, falando das urnas e não sei o quê, enfim. Mas ele não fazia parte dessa tentativa de golpe, ele não fazia parte de nada disso, era só um cara idiota dando uma opinião boba, idiota, na internet, teve todas as suas redes derrubadas, enfim. E aí fugiu lá para os Estados Unidos para, assim como o Elon Musk, ficar longe da jurisdição brasileira, né? Então, assim, existe censura no Brasil, sim, pelo Poder Executivo, governo, leia-se, pelo judiciário, hoje, que é uma história mais recente, mas existe. Bom, existiu censura durante a ditadura militar, né, e durante a ditadura Vargas, mas hoje em dia no Brasil toda censura é inconstitucional. O que acontece é uma narrativa em que diversas vezes certos conteúdos são julgados e são retirados do ar, e isso é julgado como uma censura. Se for uma censura, a gente tem as vias legais para recorrer daquilo, para ser analisado. Só que o que acontece é muito mais essa narrativa de eu quero dizer que foi uma censura, do que uma censura de fato. No caso de Danilo Gentili, é um exemplo perfeito. Quiseram censurar o cara porque o filme dele supostamente fazia incitação ao crime, quando na realidade era uma piada. E já é outro exemplo, inclusive, da necessidade de regular as redes sociais para coibir as milícias digitais, porque esse surgimento do desgosto popular com Danilo Gentili não foi orgânico, né? Foi organizado por milícias digitais da mesma maneira... Desde 2010, desde a época do CQC, desde a época que ele começou a fazer os programas lá, que a galera do PT ali, organizada por Brasil 247 e tal. A milícia digital não existe de hoje, né? Sim, e elas têm que ser coibidas. Então, assim, não existe censura no Brasil. Se ocorrer algum caso a mais, por exemplo, de Monark, tentam se passar a mão na cabeça. Ele era um menino, idiota, não sei o que, besta. Não passa a mão na cabeça dele de jeito nenhum. Cara, não foi um erro, não foi dois. O pessoal fala que foi por causa da questão nazi dele, depois fala que foi pela questão da ONU. Foi um conjunto de coisas. Até um dos convidados lá, o Skylab, ele pontuou a questão de, um cara que é jornalista do jornal ali, Jornal Nacional, ele tem uma responsabilidade pela audiência que você tem. Você, como comunicador, se esse podcast daqui atingir 1 milhão de pessoas, a gente tem que começar a ter uma responsabilidade diferente no que eu falo, né? Então, se eu defender aqui que tal candidato tem que morrer, né? No momento que eu faço algo disso daqui num podcast que tem visibilidade, já estou fazendo isso. E no momento em que você, numa situação eleitoral, faz uma crítica infundada, espalha uma fake news, aquilo não tem nem como dizer que não era fake news. O cara dizer que a urna foi hackeada quando não teve nenhuma evidência disso. Dizendo que a urna não era auditável. Exatamente, dizendo todas essas questões. O vídeo do argentino lá, um vídeo estranho, então, cara, assim, um vídeo quadrado mentiras, assim. Claramente um vídeo tosco. Alguém para acreditar naquilo tem que ser... Então, no caso de Monark, foram mentiras e ele foi censurado no caso, cortado. Numa decisão já do STF, realmente, né, que a ministra Carmen Lúcia tinha feito para o período eleitoral, e ele foi retirado com realmente mentira, o que a gente estava falando. A gente tem direito de espalhar informação. Se ele recebesse uma prova dizendo, pessoal, tô aqui com a prova, vou entrar no TSE, vou fazer toda essa questão, era outra coisa.
Mas ele falou da cabeça dele para uma audiência de milhares de pessoas que existia aquele problema que não existia. Ele se posicionou contra a vacina para uma audiência gigantesca. Então, assim, realmente ele espalhou fake news. E o que acontece são vários casos desses em que a pessoa se vitimiza na internet, falando, sofri censura aqui. Né? Mas, pelo contrário, a gente já teve, inclusive, do STF, várias decisões a favor da liberdade de expressão, tanto para jornalistas, até jornalistas que eu não gosto, como, por exemplo, Ben Mendes, teve essa semana uma decisão do ministro Flávio Dino a favor dele ter a liberdade de fazer as reportagens dele, mesmo incomodando empresários. A gente já teve biografias não autorizadas que foram decididas no STF, que poderiam ser veiculadas. Né? Então, tem todas essas questões. Eu acho, assim, censura no Brasil é inconstitucional. Não tem esse problema. Se existir algum excesso, as pessoas entrem na justiça. Que censura é inconstitucional, beleza. Nenhum país que é ditatorial vai dizer aqui. Eu sou um ditador, quero agora mandar em vocês e agora quem manda nisso sou eu e tu não pode falar isso. Não, a gente sempre vai se ter uma aparência de que as coisas acontecem democraticamente, que na Venezuela tem eleições, então a Venezuela não é uma ditadura. Então, nem tudo é tão latente assim, entendeu? O STF não precisa. Estamos censurando aqui arbitrariamente e tal. Não precisa dizer isso para a gente configurar que é uma censura. Por exemplo, quando o jornalista lá, se não me engano se foi em 2006, chegou e fez uma denúncia contra o Lula, fez uma pergunta sobre mensalão, sei lá o quê. O Lula cassou o visto do jornalista, pô. Um jornalista americano aqui. Aquilo ali claramente foi uma censura. Foi um cerceamento da liberdade de imprensa. Então, existe censura na ditadura militar, existe censura no Brasil desde que o Brasil é Brasil, vamos dizer assim. E não dá pra dizer que, nesse caso específico agora, com relação a redes sociais, inquéritos, não sei o quê, se o STF age de ofício, abre um inquérito, se tu discorda dele, tu vai recorrer a quem? Não, mas você recorre na justiça. Como se os caras estão no topo? Aí eles investigam, eles julgam, eles são o seu capataz, eles são tudo. Eles são tudo. Eles, desde a investigação até a condenação, até a execução da pena, eles controlam tudo. Aí você vai recorrer contra quem? Não tem pra onde você recorrer, entendeu? Essa é outra questão bem polêmica realmente do judiciário brasileiro, mas justamente é a última instância que a pessoa pode recorrer. Mas é porque o processo nasceu lá, entendeu? Mas aí daqui a uns 3, 4 anos mais pra frente, a gente vai ligar pra Elon Musk que vai ser o presidente universal. Mas e aí, tá curtindo o podcast da Berlim? Então não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, ativar o sininho aqui embaixo, as notificações no Instagram e compartilhar esse conteúdo. E a gente vai dar segmento aí que o debate tá cada vez mais caloroso e só tá vindo bom. Vamos deixar o Pedro agora escolher pra ver se vem uma coisa melhorzinha pra Pedro. Vamos lá. Eu vou testar um azul porque eu tô descontando. Se bem que o primeiro foi bom, mas foi no primeiro. Foi. Então não tem nem lógica aí. Eu vou de um B mesmo. Um B. Área safe de novo. Putz! Agora essa aqui, tu vai ter que pensar de novo. Se tu fosse o Elon Musk, já estaria com a chave do foguete na mão pra fugir pra Marte, ou o Xandão não tem esse poder todo? Isso vai linkar muito com o que a gente terminou de dizer aqui, que o STF manda tudo, vamos descobrir agora. E aí? Rapaz, se eu tivesse chave do foguete, eu ia pra qualquer lugar, velho. Porque meu sonho é ir pro espaço. Fugir de Xandão? Sim, pensava que tava com medo de Xandão, pô. Não, se tu assim, tu vai pro espaço, tu vai morrer, mas eu ia ainda, só pra ir pro espaço, velho. Acho que deve ser a Mas eu quis entrar no X pra pegar uma perninha ali na Starlink, pô. Perdeu a vaca quando deixou o currículo, né? Perdi a chance, né, velho? Mas é muito isso. Xandão, vocês estavam conversando, Xandão, ele vai ter um poder no Brasil, os ministros vão ter um poder no Brasil muito grande. E quando chegar essa regulamentação todinha, como vocês veem isso mais pra frente, assim? Será que quando chegar a última instância vai bater de volta no STF? Mesmo o último caso, o cara recorreu, vai morrer no STF e vai voltar tudo pro STF? Ou vocês acham que essa regulamentação realmente pode por causa de tudo que aconteceu agora com o X, o Bessias, né, que é ministro, ele é advogado-geral da União, pra quem não sabe, o cara que tava lá entregando o papel para livrar o Lula de ser preso, para ele ser nomeado na Casa Civil e ter direito ali ao foro privilegiado, ele notificou lá o Congresso para, meu irmão, tá na hora de passar esse negócio. Passando a boiada, é incrível como o Lula ele sempre age da mesma forma que o Bolsonaro agia, né? Com orçamento secreto, passando a boiada, é do mesmo jeito. Eu não acredito ainda que o projeto passa no Congresso, eu acho que não passa. Por causa da comoção popular, assim, a narrativa de que é censura
ganhou e ainda está ganhando, na minha visão. Mas e aí chega a parte triste, eu acho que não passa no Congresso, mas o STF vai botar a goela abaixo, assim, e vão fazer a regulamentação dele. Do mesmo jeito que eles entenderam que homofobia e transfobia configura crime de racismo também, legislaram flagrantemente, eles vão fazer com isso também, tá ligado? Alexandre de Moraes já fez isso agora em fevereiro para as eleições desse ano, né? Ele modificou uma série de regras e que vão ter que ser implementadas na eleição. Ninguém sabe como, ninguém sabe de que maneira, ninguém sabe como isso vai ser possível, ninguém sabe de nada ainda, só ele sabe. Mas ele decidiu e está decidido. E aí eu acho que o STF vai decidir e vai ficar decidido mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente. E como pessoas como vocês, como nós, do Movimento Brasil Livre, vão se adaptar a isso, ainda é uma grande incógnita. Alexandre de Moraes está agora igual a Italucina. Aguarda o processo, viu? É por aí. E vamos dar essa celeridade ao nosso processo aqui do nosso Campo Minado e vamos ver se agora o menino vai ficar na área safe ou se vai pegar mais uma bomba. Bora ver. 3B. 3B. Não tem como ser bomba de novo. E se eu te disser que é uma bomba? E agora é uma bomba boa. Agora é uma bomba que a conversa vai se estreitar. Bora. No Brasil, a gente tem a cultura que as empresas de fora tendem a sair, ameaçar a deixar o Brasil quando chega a regulamentação. A gente tá vendo isso agora com o Uber. Com o iFood já teve também. Mas, e aí? Já imaginou se chega e diz, vamos regular as redes sociais, vamos regular as mídias, e o Meta, ou até mesmo o X, diz, vamos deixar o Brasil. E aí, como é que fica? Não, Elon Musk já anunciou que vai fazer isso, né? Ele vai retirar os funcionários do Brasil, com certeza vai dar uma enxugada beleza nos funcionários, vai demitir uma galera e vai levar a galera pro exterior para ficar longe da jurisdição, né? Ele tava até divulgando VPN para caso o X seja tirado do ar, a galera comece a acessar, mas da vez que tiraram outra rede aí, não sei se você vai lembrar qual especificamente, Alexandre de Moraes deu uma multa de R$100 mil para quem tivesse acessando a rede através de VPN, tá ligado? Então, assim, não sei se é uma boa dica, não. Mas esse negócio das empresas ameaçarem tirar é um pouco... Tem seu lado, tem seu mérito também, porque as empresas no Brasil sofrem pra caramba na mão do governo, mas tem seu lado também na narrativa, né? Porque muito se diz assim no Brasil, não, porque vai acabar com empregos e tal, e aí eles podem se utilizar disso também. Então, olha, a gente vai sair aqui e vai acabar com empregos. E aí, vocês vão continuar com isso daí? Mas eu acho que seria uma medida inteligente das Big Techs se elas saíssem, ficassem longe da jurisdição do Brasil e seria uma forma, vamos dizer assim, de driblar essa regulamentação excessiva, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Veja, como meu amigo mesmo falou, isso é pura narrativa, né? Se a empresa sair, bom pra ela, bom proveito. Logicamente não é um cenário ideal em que um governo esteja o tempo inteiro comprando brigas ao ponto de afastar as empresas. E pro Brasil é ruim, né? Que vai perder milhões. Com a Venezuela, por exemplo, que perdeu milhares de empresas. Mas também não quer dizer que o país tem que se acovardar e dizer não vou passar regulamentações porque vai incomodar. É política, é jogo de poderes. Aí tem que entender quando faz sentido e quando não. Por exemplo, o Brasil tem que urgentemente começar a cobrar que servidores das empresas Big Techs que operem no Brasil estejam no Brasil, por uma questão de soberania nacional. Pode ser que se incomode algumas empresas? Pode, mas é o padrão de países soberanos. Estados Unidos tem essa exigência, a União Europeia tem essa exigência, a China só permite empresas que têm o servidor lá, né? Até o X, se quiser botar o servidor lá, é a maior complicação, o X é banido lá por conta disso. Então, se quiserem sair, sinto muito, garanto que vai ter outro para ocupar o lugar. Garanto que se amanhã acabar iFood, não vai parar de ter delivery, garanto que não vai parar de ter uma empresa que assuma esse posto. Obviamente, como eu falei, não é o cenário ideal ficar puxando briga com empresas, mas também não pode se acovardar porque é a empresa que tem que se operar ao nosso país. Nós somos um país de 200 milhões de pessoas, somos, em várias das redes sociais, nós somos o primeiro ou o segundo maior público de acesso, e aí quer dizer que, para eu incomodar o Twitter, porque ele vai tirar as pessoas dali, eu não vou passar uma regulamentação que defende a soberania do meu país, de maneira alguma. É porque aí eu já começo a discordar no ponto que, primeiro, eu não acho que o PL defende soberania nenhuma. Ele não tá falando de PL, ele tá falando da necessidade de perseguição. Sim, de regulamentar. Tá focado muito na PL. Vamos supor que houvesse uma regulamentação que eu e você concordasse.
Beleza. Aí a regulamentação é imposta. E as empresas saírem do Brasil, você fala, o país vai se acovardar. Pô, também não é assim. A gente tem que enxergar que são big techs. Quando é que vai surgir outro Facebook? E sobre esse negócio de, a justiça tem que exigir que os funcionários que trabalham na Meta estejam no Brasil. Pô, isso não faz sentido nenhum. Os funcionários não, os servidores. Os servidores faz total sentido, tanto que a GPDR, a lei europeia, rodo anúncio da Europa. Você tá falando dos servidores de internet, ou seja, os dados processados ficam no Brasil e não podem ser exportados. O que acontece? Eu veiculo anúncio na Europa, por exemplo. Então, todos os anúncios que eu rodo na Alemanha são processados na Alemanha. E eu não posso extrair esse base de dados para cá, para o Brasil. Pedrão, nossa produção acabou de apitar aqui. Disse que você está infringindo uma regra que Alexandre Moraes pediu pra gente avisar, pra você falar diretamente no microfone. Que a gente já tava quase perdendo o seu áudio. Eu sei que a gente se empolga. Vai falando, o campeonato é bom, é muita coisa. É muita coisa, mas a gente vai. Mas eu tô falando de servidores, o local onde os dados são processados. Entendi. Tá entendendo? Mas eu acho que nessa questão seria tirar só os funcionários mesmo do Brasil. E a sede da empresa do Brasil. Aí, para escapar da jurisdição dessa perseguição, vamos dizer assim. Isso é impossível. Atualmente, por exemplo, vou falar pelo Google. Eu estive recentemente lá no escritório e é um escritório gigantesco. São várias pessoas. Eles precisam daquela equipe gigantesca mesmo. São 2 andares imensos, um monte de gente. Assim, no refeitório parecia mais do que no Rio da Rural, por exemplo. E por que eles precisam disso? Pelo volume que eles processam, pô. Pensa a quantidade de anunciantes que investem milhões ali todo mês. Né? Eu, por exemplo, estava investindo mais de 1 milhão no Google recentemente, através dos meus clientes. O Google vai perder esse mercado só porque exigiram que os servidores deles estiverem aqui. Se for fazer a conta do custo de um servidor aqui local, só para se adaptar a isso, ainda bate a conta certinho. Cara, então, com certeza é mais barato deixar fora, velho. Tudo no Brasil é mais caro. É mais barato deixar fora, mas o custo de montar um servidor local para processar isso, se o Brasil exigir como medida de segurança, o que seria correto numa parte de cibersegurança, ok? Eu não posso ter meus dados sensíveis do meu país, tá todos sendo processados em outro país. Beleza, isso daí, ok. Foi uma medida que os Estados Unidos tomou de proibir o TikTok, enfim, questão de espionagem, segurança nacional. Exatamente. O que acontece? Atualmente, se tu quiser ter uma TV, quais são as exigências para ter uma TV? Tem que ser brasileiro nato, com empresa jurídica formada aqui e 70% do capital votante tem que ser brasileiro. Por quê? Porque a gente entendeu, na época que a TV surgiu, na época que a rádio surgiu, o impacto político disso. A gente que é de comunicação estuda a era em que a rádio começou. Era uma bagunça. Qualquer um no interior montava uma rádio e começava a falar só mal do político que ele queria, começava a construir a narrativa e aquilo se tornava a realidade das pessoas. Às vezes o arroz numa cidade estava o mesmo preço, tem casos disso que a gente estuda, estava o mesmo preço. E a rádio falando que o arroz estava caro, as pessoas estavam pagando o mesmo preço de antes e começaram a achar caro. Né? Porque a pessoa constrói uma narrativa com meio de comunicações. Então, a necessidade de regular isso a gente já entendeu para outros. A gente já entendeu que tem que ser uma coisa nacional, porque as pessoas podem desestabilizar meu país. Nós vivemos num país que sofreu um golpe de Estado armado e financiado pela CIA. Isso não é teoria da conspiração, isso é coisa já revelada. E grande parte disso foi através de influência política. Aí como é que eu posso admitir ter empresas que atualmente têm mais audiência que certas televisões, fazendo toda a comunicação que eles quiserem, processando dados do meu povo, sem nenhuma regulamentação para isso. Então, tudo isso que fala, tem censura no Brasil, etc., é porque a gente fica em embatezinho político de, isso daqui não pode, etc., ao invés de dizer, existe a necessidade de passar essa legislação, vamos debater isso até chegar num consenso. Mas qual legislação? Esse é o problema. Qual legislação? Porque quando bate no Congresso, aí os interesses políticos eles se destacam, entendeu? E quem está no governo geralmente tem muita força. E quem está no governo vai sempre querer... vou dificultar a vida do meu amiguinho ali, porque daqui a 2 anos tem eleição. Então essa é a grande preocupação. Que a coisa tem que ser feita de maneira técnica, de maneira a observar um equilíbrio entre as forças políticas do país. E não de maneira, por exemplo, privilegiar um lado em detrimento do outro. Como aconteceu com o filho do Joe Biden, como aconteceu... o Elon Musk até comentou que o X tinha atuado para interferir na eleição aqui no Brasil também. Isso é muito grave. Não, isso também, tem documentos. Isso também é sobre... que o Facebook influenciou na eleição daqui dos Estados Unidos também. Isso também é sobre soberania nacional. Então, o cuidado que tem que ter é justamente com isso. Porque hoje as empresas, as Big Techs, o YouTube, ele restringe determinados assuntos em detrimento de outros.
sem falar especificamente quais são os critérios ou métricas. Quem trabalha com política, por exemplo, como eu, já percebeu que conteúdo político é restrito, assim, aos montes. Aí chega um cara, pinta um cabelo aqui de azul, aqui de amarelo, aqui de laranja, e aí, pô, sai e joga pra cima. Mas, porra, qual é a métrica? Quais são os critérios específicos? O que é que pode exatamente, o que é que não pode? Isso aí eu concordo que, pô, tem que chegar uma legislação, deixa isso claro para nós, usuários, produtores de conteúdo, a gente ficar atento a isso aí. Nesse sentido, a gente concorda com a legislação. Agora, esse cenário brasileiro, ele é muito mais complexo do que está querendo ser posto. A gente tá quase criando um projeto de lei aqui, que a gente já vai sair daqui já com uma proposta. E vamos agora voltar a nossa dinâmica e vamos ver se Pedro agora vai pegar uma bomba aí. C. Pedro, tu escolheu qual? Um C. Um C. Então tu pegasse em bomba. Boa. A primeira bomba que tu estoura e também a última de hoje, a bomba. Depois as duas vão ser mais leves pra gente terminar naquela tranquilidade. Mas e aí? Elon Musk, ao atacar Alexandre de Moraes e uma decisão do nosso judiciário, foi contra a soberania nacional? Porque aí a gente já vinha falando, já veio amarrando a soberania nacional nisso tudo. E aí? Elon Musk atacar foi uma decisão contra a soberania nacional? Sabe, pode começar. A bomba foi pra tu, pô. Aí, meu amigo tá querendo passar essa bomba. Vamos lá, Pedro. Veja. Essa aí vai estourar na tua mão. Eu até tenho aqui na minha filhinha, como eu falei, eu tenho TDAH, tá, pessoal? Então, quando eu vou lembrar de dado, eu tenho problemas. Recentemente, tenha sido ano passado, foi ano passado retrasado, eleições na Bolívia, né? Que aí até brincaram, ano passado, por exemplo, que brincaram com, assim, no Twitter de vamos dar um golpe na Bolívia, etc. E Elon Musk falou, a gente dá golpe, já citando aqui, vamos dar golpe em quem quisermos, lide com isso. A gente viu agora no Brasil a chacota que ele fez com o ministro da Suprema Corte brasileira, né? Tanto de chamar ele de Darth Vader, quanto de falar que não iria obedecer, que por si não é um crime, né? Mas se ele chegar a desobedecer mesmo, seria um crime. Então, eu considero, sim, de respeito à soberania de qualquer brasileiro. Então, é muito fácil pagar de machão para países da América Latina, que são países com uma soberania estremecida, historicamente, e arregar para países como a da União Europeia. A China, que é um país que proíbe o X, que é um grande entrave para esse ramo de negócio que Musk resolveu entrar, tem uma questão histórica com Taiwan, que ele, como defensor da liberdade, como tem sido pintado agora, né, um bastião da liberdade, que toma decisões difíceis em nome da liberdade de expressão, não bate de frente com a China. Em 2 ocasiões ano passado, ele teve a chance de criticar o fato da China querer anexar Taiwan, e ele se omitiu, a outra ele defendeu o direito da China por Taiwan ser historicamente chinesa. Então, assim, com outros países, ele respeita, porque ele respeita a China, porque ele tem fábrica da Tesla lá. Se ele for contra essa questão do Taiwan, que é uma coisa que pela Constituição chinesa é um problema muito sério, você ir contra isso sofre represálias, ele perderia grande valor na Tesla, perderia a cadeia produtiva inteira. Então aí ele se acovarda, né? Se fosse realmente liberdade de expressão, vamos com tudo, né? Não. Primeira coisa que eu quero falar, eu não sou advogado de Elon Musk. Senão eu não tava aqui no Brasil. E você tá certo sim, cara, nesse ponto, você tá certo. O Elon Musk, ele é, na minha visão, o homem mais importante do mundo hoje. Disparado, assim, por tudo que ele tem realizado, pelo que ele representa, pelas brigas que ele compra, tudo. Mas ele tem seus próprios interesses também. A gente não pode se enganar nesse cara, meu Deus, o coração dele é tão lindo, nossa, o Jesus Cristo reencarnado. Não é. O cara tem os próprios interesses dele. Com relação à China, ele se omite mesmo. Ele tem empresa lá. Inclusive, ele foi o único empresário que conseguiu negociar com a China. O fato de ele ser o único proprietário das empresas dele lá, porque, para quem não sabe, toda empresa que vai ter sede na China, o governo chinês ele vira sócio da empresa também. Isso é obrigatório. E Elon Musk foi o único que conseguiu fugir disso aí. Então, ele não peita mesmo. Mas, com relação à pergunta em específico, se ele feriu a soberania nacional, feriu nada. Ele falou uma coisa que muita gente tem vontade de falar, só não fala porque tem medo e está sob a jurisdição brasileira. A opinião pública não gosta de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vem extrapolando os limites do seu poder há muito tempo.
muito tempo. E já estava na hora desses poderes se reequilibrarem. Eu acho que vai ser agora com Elon Musk? Não vai. Acho que Elon Musk vai vir para o Brasil e vai começar e vai pegar uma bandeira da liberdade, não vai. Nem ele vai vir para cá, nem vai acontecer o que a Choquei sugeriu de Alexandre de Moraes mandar o FBI fazer uma busca e apreensão na casa de Elon Musk. Isso não vai acontecer. Isso não entra no inquérito das fake news, né? Isso não entra no inquérito das fake news, mas o Elon Musk, que, enfim, só fez um tweet lá chamando o cara de Darth Vader e que se negou a passar dados, vamos dizer assim, confidenciais das pessoas. A justiça estava solicitando que o Elon Musk, que o Twitter passasse dados sem dizer que era a justiça que estava pedindo, e de diversas contas, dados inclusive de hashtags, quem subia hashtag, o hashtag impeachment do Xandão. Por favor, onde é que esse cara mora? Deixa eu só entender uma coisa. Ele, no caso, ameaçando desobedecer, ele não está desrespeitando nenhuma lei brasileira ainda. No momento que ele desobedecer, tu acha que ele está certo ou não, moralmente, pelo que tu falou? Que ele está falando o que a opinião pública quer, ele está falando a opinião pública não gosta de Alexandre de Moraes. No momento em que ele descumpriu a ordem do judiciário brasileiro, tu concorda com ele ainda ou não? Eu não acho que só porque acompanha a opinião pública que está certo, tá? Eu quero deixar isso claro aqui. Sobre se ele cumprir ou não, se vai estar certo, eu acho que se ele descumprir aquilo que não faz sentido ser proibido e aquilo que o X nem teria obrigação de passar, porque não passa pelo marco civil da internet, porque você não pode passar o endereço da pessoa, você não pode passar nada sem decisão judicial, sem um juiz solicitar isso judicialmente. Ao mesmo tempo, você não pode exercer a liberdade de expressão no anonimato. É a legislação brasileira que diz. Concordo. A Constituição Federal diz, no artigo 5º, onde ele garante a liberdade de pensamento, manifestação e até de proselitismo, que eu não posso exercer o anonimato. Então, ele, como veículo de mídia que permite que aquele conteúdo seja, tendo os dados de nome, telefone, IP dessa pessoa, se eu for atacado por alguém, se agora eu sair daqui e você... Não estou dizendo que você vai fazer isso. Sim. Tá? Então, você começar uma campanha contra mim, com contas anônimas, eu quiser entrar na justiça sobre isso, a Polícia Federal requisitando esses dados, o Twitter não tem que obedecer. Não, tu acha que isso não é o caso aqui. O Twitter tem que obedecer. Mas não é o caso aqui. Só para deixar claro, eu trouxe aqui 3 casos dos 24 que foram citados no jornalista que motivou tudo isso. Eu li a thread dele. Exatamente. O caso que, inclusive, Glaze Hoffman, que eu tenho certeza que você não concorda com ela, mas, assim, o caso dela é bem específico. Uma conta atacou a honra dela, divulgando os telefones dela, do marido dela e de mais 4 pessoas da família dela, com uma conta anônima, instigando as pessoas a começarem a assediar ela pelo telefone. Então, um dos casos que Elon Musk está dizendo como censura é de uma pessoa que teve os dados da sua família, inclusive crianças, adolescentes no caso, divulgados, que solicitou na justiça e que foi determinado na justiça que esse conteúdo fosse removido e que o dado dessas pessoas fosse dado para que elas fossem responsabilizadas pelo que falaram. Veja que não há censura. A pessoa se manifestou com uma coisa criminosa e estava sofrendo os atos disso. O outro, por exemplo, é o da Bahia, em que não foi um dos que eu trouxe aqui, por exemplo, de Alan Santos, em que não só ele está sendo foragido da justiça, como ele já tinha mais de 6 strikes só numa conta. A gente tem o caso também do Ministério Público de São Paulo, que estava requerindo dados de pessoas também que estavam cometendo crime no Twitter em contas anônimas. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou colocar a política de privacidade de uma empresa que diz que não vai divulgar dados das pessoas, ou a Constituição em primeiro lugar? Esse cometimento de crime aí do Ministério Público de São Paulo foi o caso das hashtags. Esse do Ministério Público foi o caso das hashtags. Estavam pedindo dados de pessoas que estavam utilizando hashtags que, de alguma maneira, ofendiam a honra dos ministros do STF. Então, assim, eles estavam usando a máquina pública para investigar e perseguir pessoas que simplesmente estavam discordando dos ministros ali no Twitter. E é isso aí eu acho completamente errado. Os casos que você citou, da Glaze Hoffman, que é flagrante, do Alan dos Santos, que é pior ainda. Meu irmão, essa galera tem que se lascar mesmo. Não tô nem aí pra essa galera. Agora, essas questões dos abusos, o que tange o abuso, eu acho que se ele não cumprir, eu vou dormir do mesmo jeito. Ainda não ficou claro pra mim, pra tu, quando é censura, quando é legítimo pedir a remoção do conteúdo. Por exemplo, o Alan dos Santos agiu flagrantemente, e isso está claro, para arquitetar um golpe de Estado no Brasil.
esse cara, ele tem que, no meu entendimento, ele tem que sim que ser responsabilizado por isso. Se ele fez isso numa conta anônima, eu posso pedir os dados dele para a plataforma? Ela tem que dar? Sim. Com relação à conta anônima, sim. Mas essa questão das hashtags não foram contas anônimas, eram pessoas reais mesmo. Tipo você que bota nossa foto lá e tal. Era uma galera normal. E por isso que o funcionário, o advogado X lá, eu não lembro o primeiro nome dele, acho que o sobrenome dele era Batista. Por isso que ele se negou a divulgar esses dados. E uma coisa curiosa também, todas as outras empresas, Google, Meta, estavam dando assim os dados da gente de bandeja. A gente assina um contrato lá, um termo de privacidade, e as empresas parece que não tinham responsabilidade nenhuma com isso. Eram peitadas pelas Big Techs. É porque assim, ter um promotor nas suas costas, ter um juiz do STF nas suas costas, meu irmão, se tu não me der, eu vou te prender, velho. Se tu não me der, eu vou fazer não sei o que. Se tu não me der, é foda. Mas fica aí também, vamos dizer assim, o alerta para essas empresas que se acovardaram também em muitos casos. Porque a coisa extrapolou. Não era mais só sobre a arquitetação de um golpe de Estado no Brasil. A coisa extrapolou e começou a tangir a perseguição. A questão das empresas covardes já é uma construção de narrativa que a gente está dando. A Polícia Federal solicitando dados que a empresa tem, tu é a favor da Polícia Federal não informar. Não é a Polícia Federal, cara. Tem nesse caso era relatórios da Polícia Federal. Tem um relatório da Polícia Federal. E esse é legítimo. Se a Polícia Federal pediu, tem que dar, a investigação vai acontecer e beleza, o cara vai ter direito ao contraditório, vai ter advogado. Agora, o STF fazer isso diretamente e ameaçar prender e ameaçar tirar a plataforma do ar, perseguir pessoas só porque atacam a instituição dele, porque eles ficam ofendidos com alguma coisa. Uma isso das aí funções é do um absurdo. STF é justamente analisar gargalos legais, correto? Sim. Então a questão, se você quer que o STF não faça isso, é a questão mais da legislação que tem que preencher esses gargalos. Porque todas essas manifestações do STF são porque o marco civil da internet, como você falou, não ataca esses problemas, esses crimes. Então, mas eles não podem agir de ofício. Eles não podem ser os autores do inquérito, não podem ser os investigadores e os juízes, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Nessas questões, houve decisão por eles mesmos, daí eu admito. Por eles mesmos, aí é foda, bicho. Aí não tem como. O bom é que o debate da gente. Eu decido que eu estou apto a julgar isso daqui. Caramba, sério, você decidiu, nossa. A gente senta numa mesa de bar com uma cerveja lá e passa, eu acho que o dia inteiro conversando. Vamos para finalizar aí. Sobraram duas perguntas safe. Um amigo meu enviou uma pergunta pra ti, em nome do MBL. Ele enviou... Thiago Santinelli mandou um áudio. Thiago Santinelli mandou um áudio. E ele quer saber se eu posso tocar aqui. Pô, por mim, pode tocar o áudio dele aí quantas vezes quiser. Agora, se eu tiver apto para responder a pergunta, se eu souber daquilo que ele vai falar, eu respondo. Se eu não tiver apto, não vou responder. Tá? Ele mandou o áudio e falou, se a gente entrasse nessa questão de Tabata Amaral, censura de humorista, se isso é correto ou não, tocar. Se você quiser expor o áudio dele, você que é vamos segurar para as considerações finais, que a gente termina a nossa dinâmica e fecha com chave de ouro, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá. Sobrou duas áreas safes que vão ser muito tranquilas para responder. Vou fazer a pergunta, os dois já respondem aí. E a gente vai ganhando esse tempo. A luta do ano ia ser entre Zuckerberg e Elon. Mas contra Alexandre de Moraes, não tinha chance. Porra, mano. Rapaz. Alexandre de Moraes era próximo da polícia, né? Ele foi secretário de... Alexandre de Moraes já foi com um facão cortar um monte de então, assim, Alexandre de Moraes já capinou um lote. Elon Musk nunca trabalhou, pesado mesmo. Mas, pô, o cara projeta foguete, velho. O cara deve ser casca grossa também. Ele é um bilionário presente na empresa dele, sei lá, não sei quem ganha. Foguete, tu acha que ele sentou lá com a galera e desenhou o foguete? Com certeza. Ele é desse naipe mesmo. Inclusive, ele não mandou o CEO da Disney lá e se lascar à toa, né? Porque realmente não se compara essa galera. Já pegando esse gancho do foguete, a gente já traz a outra área safe, que é o Neuralink. Vamos pensar aqui, Neuralink, viagem para Marte e lançamento de foguete na barreira do inferno. Não sei se vocês estão sabendo que ele quer lançar aqui na barreira do inferno. Elon é o novo anticristo? É nada. Deus queira que Elon Musk consiga instalar Starlink aqui, projetar foguete, lançar foguete. Seria ótimo pro Brasil, traria dinheiro pra gente, geraria emprego.
traria um desenvolvimento tecnológico que a gente não conseguiu em décadas. Para quem não sabe, o Brasil tenta projetar um navio já faz 40 anos, e cerca de 40% do projeto está pronto ainda. 40 anos. Vamos ver quando é que isso daí vai acabar. E o cara conseguiu fazer tudo que ele fez, ele começou, sei lá, ele lança dezenas de foguetes por ano. O cara conseguiu ultrapassar a NASA, o cara conseguiu ultrapassar a China. Ele lança mais foguetes do que todos esses países juntos. Então, para mim, seria ótimo que tivesse a Neuralink aqui, que tivesse Starlink, que tivesse tudo que Tesla já tem, né? Só tá faltando foguete, chip. Eu sou muito favorável ao Brasil tomar qualquer partido em tudo que vai evoluir nossa ciência, né? O Brasil já tem parceria com diversos institutos que lançam foguete aqui, né? A gente é um dos melhores países para lançar foguete. Então, pela nossa posição geográfica em relação ao nem é aproveitado, né, velho? Da maneira que deveria ser. Então, assim, sou super a favor, mas também me preocupo com a questão ambiental. Querendo ou não, cada foguete lançado é uma tonelada, assim, de poluição soltada no ar. E eu acho que o Brasil tem que se posicionar também a contrapartida ambiental desse tipo de coisa. E Neuralink, mesma coisa. Se a gente vai ter processamento de dados de brasileiros, tem que ser no Brasil. E as dados têm que ser proibidos de sair. Mas fora isso, super apoio as empresas dele. Inclusive, sou muito frustrado porque no meu prédio não deixaram instalar satélite do negócio, porque já tem antena demais. Eu queria instalar para ser mais rápido a minha internet, não consegui. Boa! Então a gente finaliza essa dinâmica e vamos finalizar já esse quadro para a gente já ir para as saudações finais. E eu vou trazer umas perguntas para vocês que vocês já responderam, mas responderam de uma forma mais elaborada e vocês só vão poder responder com sim ou não. Quem já teve esse tempo todo do podcast para justificar. Então vamos lá, só na lata. Eu vou perguntar e vocês, primeiro Pedro diz sim ou não e depois tu. Pode dizer direto, sem justificativa. Na hora. Tem que regulamentar a mídia? Sim. Sim. Nessa treta, Elon Musk tá errado? Sim. Não. É necessário censurar no Brasil? Não. Não. Você implantaria um Neuralink? Não. Não. Pois aqui acabou de chegar, vocês perderam a oportunidade de implantar nosso Neuralink, que já chegou, o cirurgião tava ali fora, ó, já preparado para implantar em vocês. Vocês perderam a oportunidade de fazer essa frente com o nosso amigo Elon e conseguir só talvez não vou porque sair. eu tenho asepsia, senão... Boa. É que eu Mas vamos deixar... Sou das antigas. Mas não nessa vou jogada falar de caixa porra, deve ter estourado o som depois pra mesa. O nosso menino da ilha tá ali meio surdo. Mas foi muito massa a presença de vocês aqui no programa. Vamos pra reta final. Quero ouvir vocês aí. Quais as últimas considerações? Pedro aí tem um áudio que vai querer soltar. Cuidado com esse negócio de áudio, bicho. Que áudio com MBL geralmente dá errado, tá ligado? É verdade. Cuidado que pode dar merda. Derrubou aí muita gente. Mas pronto, é isso. Pode concluir aí. No final aí vocês podem deixar o arroba de vocês. Bom, pessoal, sempre legal estar aqui. Todo mundo sabe como eu gosto dos podcasts da Berlim em geral. É muito legal estar trocando ideia com o Sábio. A gente estava trocando aqui uma ideia antes de começar também, gente boa. Às vezes o pessoal acha que discordar politicamente é conflito, mas, pô, é um conflito produtivo, sabe? Querendo ou não, às vezes o cara não vai pro lado dele, nem vai pro meu, mas a pessoa sai com ideia nova, é assim que vai se movendo o país. E obrigado pela oportunidade. Quem me segue aqui no Berlim pode seguir @tráfego com Pedro. Eu só falo sobre filme, comida e tráfego pago, então se não é tua área de interesse, pode sair, mas se não, cola lá comigo. Bota o áudio agora, depois que ele... Bota logo agora que ele já responde e termina com... Eu não ouvi ainda o áudio, viu? Eu só comentei que vinha. Olha o perigo aí. E aí ele falou, qual que a gente corta? Fala, beleza, tudo bem? Aqui é o Thiago Santos falando. Só queria saber uma dúvida aí na tua debate. É muito bonito o negócio sobre liberdade de expressão. Deixa eu tirar. Eu acho que a galera tá... Bota... Fala, Sábio. Beleza, tudo bem? Aqui é o Thiago Santinelli falando. Só queria saber uma dúvida aí na tua debate. É muito bonito aí o negócio sobre liberdade de expressão e tal, que vocês defendem, é incrível. Só queria saber se vocês defendem o que o MBL fez comigo, o professor Jonga também, que só participou de um vídeo, né, que eu fiz. Ele não é nem um ator principal do bagulho, nem ele, nem o idealizador do negócio foi processado. E o MBL tem esse processo junto com o PL pedindo para retirar meu canal. Eu queria saber se
Se você concorda ou se o MBL discorda nisso também, entre vocês mesmos. Pô, foi exatamente aquilo que tu me falou sobre Guto, né? Sobre essa parada eu não tô atualizado, mas, porra, que áudio chorão, hein, bicho? Depois que o MBL te processou por tu ter acusado a gente de forjar lá a perícia criminal da Amanda, que teve a casa invadida, a mãe dela foi amordaçada e tu foi lá dizer que a gente tava forjando inquérito policial. Agora tu tá todo mansinho, né, velho? Mas, pô, eu não consigo falar sobre isso daí, mas esse cara realmente, ele irrita bastante, porque esse cara, ele é teu amigo, assim, desculpa, mas ele é muito picareta, velho. O que ele fez com a Amanda foi muito covarde, tá ligado? Então, eu não sei do que ele tá falando aí sobre esse processo dele e do amigo dele, mas eu tenho certeza absoluta que com o corpo jurídico que o MBL tem, se fez, teve justificativa. E tendo em vista tudo que ele fez com relação e as acusações que ele fez contra o MBL para forjar um inquérito policial, eu não duvido nada de que ele tenha merecido esse processo aí. Então, assim, não tem o mínimo de pena de vocês. Vai financiar outro churrasco da firma, já tá para financiar alguns aí, esse vai ser mais um que tu vai financiar. Então pronto, a gente já teve essa resposta aí bem acalorada, bem no campo minado. E vamos lá, deixa teu arroba aí. Meu irmão, tua consideração gostei final. muito de estar aqui com o Pedro, com vocês. Foi muito bem recebido, valeu pelo convite. Eu adorei a conversa, como o Pedro falou. A gente discorda e a gente tem que aprender a saber discordar conversando e ficar de boa aí, sair daqui, tomar uma cerveja e trocar ideia sem problema. Eu sou assim, a galera às vezes me conhece assim, pensa em MBL, né? O cara, pô, é chato, é ranzinza. Nada a ver, brother. Gostei muito, muito obrigado pelo convite de vocês. Deixar o meu Instagram aí pra vocês seguirem, @SavioRodriguesPE no Instagram, no TikTok e no YouTube, _SavioRodrigues no X. Pode me acompanhar lá, falo bastante sobre política, sou do MBL, vocês já devem saber qual é a minha visão sobre diversas coisas, mas peço que você vá lá, me conheça. Esse ano tem eleição, fique atento e estou aqui à disposição de vocês para... que quando esse vídeo for pro ar, o Sport já vai ter sido campeão nordestino. Com certeza, então... se Deus quiser. E é isso, esse é o Campo Minado de hoje e fica de olho nos outros programas da Berlincast, porque vem coisa muito boa por aí, vem novidade aí. Se eu contar a vocês o que a gente tá planejando para a sequência, vocês vão ficar de cabelo em pé, vai ficar igual Alexandre Moraes, careca. Pode lançar a rede aí, galera, pode seguir lá, Thiago Carcará, @Berlim Digital, VilacaCast, Vilaçaí, Vilacaí, Paulo Filho, tamo aqui e é isso, galera, valeu, até a próxima. Tamo junto. Tamo junto. Berlincast apresenta Campo Minado.